Olá, fãs de luta. Bem-vindos de volta ao canal onde mergulhamos no mundo do MMA e trazemos as histórias mais recentes e intrigantes. Hoje temos um caso impactante que deixou os fãs cheios de perguntas e especulações. A retirada repentina de Arman Tsarukyan do UFC 311. Este evento deveria ser monumental, uma revanche contra o atual campeão dos leves, Islam Makhachev. Mas, poucos dias antes da luta, Tsarukyan desistiu, deixando todos em choque. O que levou a essa decisão? Foi apenas uma lesão ou há questões mais profundas envolvidas? Vamos desvendar a verdade por trás dessa reviravolta dramática, explorando todos os ângulos, desde a perspectiva do lutador até as reações dos fãs e analistas. A preparação para o UFC 311 foi eletrizante. Arman Tsarukyan vinha de uma sequência impressionante de 4 vitórias consecutivas, demonstrando suas habilidades e determinação no octógono. Ele subiu rapidamente no ranking dos leves e conquistou a chance de disputar o título contra Islam Makhachev, um lutador que muitos consideram um dos melhores do mundo. A expectativa para essa revanche era enorme. O primeiro confronto entre eles, em 2019, foi uma batalha acirrada que destacou o potencial e as habilidades de Tsarukyan. Os fãs estavam ansiosos para ver sua evolução desde então e se ele conseguiria destronar Makhachev. As redes sociais estavam repletas de previsões, análises e empolgação. Os fãs se preparavam para um duelo clássico de estilos, a trocação de Tsarukyan contra a habilidade de grappling de Makhachev. À medida que a luta se aproximava, tudo parecia perfeito. A promoção estava a todo vapor, com entrevistas e vídeos de hype circulando por toda parte. Mas então veio a notícia que mudaria tudo: a lesão de Tsarukyan. A notícia caiu como uma bomba. Os fãs foram às redes sociais incrédulos. Como isso poderia acontecer justamente quando tudo parecia se encaixar para Tsarukyan? Em um comunicado sincero, ele expressou profundo arrependimento por sua decisão, chamando-a de a escolha mais difícil de sua carreira. Ele enfatizou o quanto queria competir e provar seu valor contra Makhachev novamente, mas reconheceu que simplesmente não poderia lutar no seu melhor sob essas circunstâncias. Isso deixou muitas perguntas no ar. Foi realmente apenas uma lesão ou havia outros fatores influenciando sua decisão? Em uma entrevista com Ariel Helwani, logo após anunciar sua saída, Tsarukyan revelou que, durante os cortes finais de peso, começou a sentir uma dor intensa na região lombar. Inicialmente, ele pensou que fosse apenas um desconforto normal após treinamentos intensos, mas a situação piorou quando sua coluna travou durante um treino. Imagine estar tão perto do seu sonho, treinando duro todos os dias, e então ser atingido por uma lesão que coloca tudo em risco. Tsarukyan descreveu noites sem dormir, repletas de dor, tentando diferentes tratamentos, mas sem alívio. Após consultar médicos, recebeu o diagnóstico de uma hérnia de disco, uma lesão grave que poderia ter consequências severas se não tratada corretamente. Essa revelação trouxe clareza para os fãs que se perguntavam o motivo de sua desistência. Não era apenas qualquer lesão, mas uma que poderia comprometer sua carreira se ele insistisse em lutar. Agora, vamos falar sobre Dana White, o chefão do UFC, conhecido por não medir palavras. Durante uma coletiva de imprensa pós-evento, White comentou diretamente sobre a retirada de Tsarukyan. Ele reconheceu a gravidade das lesões, mas enfatizou o quão raras são as oportunidades de disputar um cinturão. White afirmou de maneira direta: "É uma pena, mas esse é o jogo. Às vezes, você perde sua chance." As declarações de Dana geraram ainda mais debate entre fãs e analistas. Os lutadores devem ser penalizados por se lesionarem? Deveria haver mais empatia em relação à saúde dos atletas? Muitos fãs se solidarizaram com Tsarukyan, afinal, lesões fazem parte dos esportes de combate. Outros argumentaram que perder uma luta tão importante poderia atrasar significativamente sua busca pelo título. Essa situação também levanta uma questão crítica dentro do MMA: o corte de peso. Para quem não está familiarizado, os lutadores perdem grandes quantidades de peso nos dias que antecedem uma luta para se enquadrar na categoria. Embora seja uma prática comum, tem sido cada vez mais questionada devido aos seus riscos. O ex-lutador do UFC, Josh Barnett, opinou sobre o caso de Tsarukyan em uma entrevista, chamando o corte de peso de "o assassino silencioso das carreiras no MMA". Ele argumentou que os lutadores são frequentemente levados ao limite apenas para bater o peso, e lesões como a de Tsarukyan estão se tornando cada vez mais comuns como resultado disso.
Os comentários de Barnett ressoam profundamente na comunidade do MMA. Muitos lutadores já falaram sobre suas dificuldades com o corte de peso e os impactos que isso tem na saúde e no desempenho. Será que essa situação poderia ter sido evitada se os lutadores não fossem forçados a medidas tão drásticas? É uma questão importante a se considerar para melhorar a segurança dos atletas. Como era de se esperar, a reação nas redes sociais foi intensa. A comunidade do MMA sempre se manifesta nesses casos. Alguns fãs apoiaram Arman, elogiando sua decisão de priorizar a saúde em vez da glória a curto prazo, enquanto outros expressaram frustração por perder um confronto tão esperado. Um fã tuitou: "Lesões acontecem, faz parte do esporte. Deem outra chance ao Arman." Outro comentou: "É por isso que o corte de peso precisa de reformas sérias. Lutadores não deveriam arriscar a saúde assim." Mas nem todos foram compreensivos. Alguns criticaram Tsarukyan por desistir tão perto da luta. "Você não desiste de uma disputa de título a menos que esteja com a perna caindo", escreveu um usuário. Essa divisão entre os fãs mostra o quanto as pessoas são apaixonadas pelo MMA e se importam profundamente com a carreira e o bem-estar dos seus lutadores favoritos. Então, o que vem a seguir para Arman Tsarukyan? Apesar desse revés, ele continua otimista sobre seu futuro no MMA. Em entrevistas recentes e postagens nas redes sociais, ele demonstrou determinação para voltar ainda mais forte. Ele sugeriu um possível confronto contra Charles Oliveira, como forma de provar que merece outra chance pelo título assim que estiver recuperado. A resiliência de Tsarukyan é admirável. Ele já enfrentou adversidades antes e saiu vitorioso. Lembre-se de sua estreia no UFC contra Islam Makhachev. Muitos achavam que ele teria dificuldades contra um dos melhores grapplers da divisão, mas ele surpreendeu e mostrou um nível técnico impressionante. Se há algo que sabemos sobre Arman Tsarukyan, é que ele não desiste facilmente. Sua jornada está longe de terminar. Na verdade, essa experiência pode apenas alimentar ainda mais seu desejo de recuperar sua posição entre os melhores da divisão dos leves. A retirada de Tsarukyan também abre discussões mais amplas sobre a saúde e segurança dos lutadores no MMA. Será que organizações como o UFC deveriam assumir mais responsabilidade pelo monitoramento da saúde dos atletas durante os camps? Está na hora de regras mais rígidas sobre os cortes de peso? Essas são questões cruciais para o futuro do MMA. Afinal, os lutadores colocam seus corpos à prova todas as vezes que entram no octógono. Garantir a segurança deles deve ser uma prioridade, não apenas para suas carreiras, mas para sua saúde a longo prazo. O que você acha? O UFC deveria garantir outra chance para lutadores que perdem a disputa do título por lesão? Ou isso faz parte do jogo e eles precisam lidar com as consequências? Deixe sua opinião nos comentários. E se curtiu o conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para fortalecer.